Graça e paz, amada igreja. Agora nós estamos retornando com a parte 2 da lição 7, a autoridade da santificação. E nessa parte nós vamos trabalhar com o processo de santificação, que é de suma importância para nós vivermos essa progressão, essa santidade crescente, esse crescimento espiritual que Deus tem guardado para a nossa vida. O processo de santificação, ele inicialmente exige de nós uma compreensão de um duplo aspecto: a santidade posicional e a santidade processual ou comportamental. A santidade posicional é aquela que nós atingimos, que nós ocupamos quando nós cremos em Jesus Cristo. Ou seja, você crê no sacrifício de Cristo, pela fé você assume uma posição de filho de Deus. Você é salvo, você é remido, e ela está relacionada com a santificação inicial. Você assume aquela posição de filho de Deus e por isso você é santificado pelo sangue de Jesus, você é santificado pela ação do Espírito Santo, você é santificado pelo lavar da palavra, a palavra que limpa a nossa vida. Essa é a santificação posicional. E tem a santificação comportamental, que se inicia a partir da posição que você assume perante Cristo, que exige de você um comportamento correspondente à posição que você ocupa perante Deus, como filho de Deus. Então, você precisa saber essas duas vertentes, porque muitas pessoas ficam só na posicional e se esquecem da comportamental. Então é preciso ter essa noção bem desenhada em mente para que a gente possa avançar para o processo de santificação, que é dividido em 3 etapas: santificação inicial, santificação progressiva, onde é o aperfeiçoamento da nossa santidade, e santificação final. Tratemos então da santificação inicial, que está relacionada com a posição que nós temos perante Deus. Tudo começa com a conversão. Tudo começa na conversão pela fé. Está em Atos, capítulo 26, por exemplo, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, na santificação inicial, você é santificado pela fé que tem em Cristo Jesus. Você assume a posição de filho de Deus. Trazendo um exemplo para você entender melhor: quando você casa com alguém, aquela pessoa que você escolheu para ser sua esposa, ela assume a posição de sua esposa, por causa da escolha que você fez. Ela é sua esposa. Ela não vai ser sua esposa mais ou menos. Se você casou em 2012, ela não vai ser sua esposa mais em 2012 do que agora em 2020. Ela vai continuar sendo sua esposa, porque ela ocupa a posição de esposa. Agora, o comportamento que ela vai ter a partir do dia que ela se casou com você, para continuar sendo a sua esposa, para continuar honrando essa posição de sua esposa, está relacionado com a santificação comportamental. Ela precisa ter um comportamento de lealdade, de fidelidade, condizente com a posição de esposa que ela ocupa. Aquilo que ficou para trás, você não se importa com isso. O que importa para você é aquilo que começa ali do casamento para frente. É assim a nossa relação com Cristo. Quando você aceita Jesus, você assume a posição de filho de Deus, é santificado, e dali para frente você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova criatura. E aí você vai ter, Deus quer que você seja santo e tenha um comportamento condizente com a santidade que você já adquiriu através do sangue de Jesus Cristo. Então, a santificação inicial é o que todo mundo conhece, é que nós estamos habituados a ouvir as pregações da igreja. Tem a ver com a conversão, pela fé, a crença que nós temos em Cristo Jesus. Não tem a ver com obras, né? Não tem a ver com, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, porque pela graça fostes salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a santificação inicial, ela é uma obra de Deus para a nossa vida, nos santificando. Ela é a materialização da provisão eterna de Deus. Está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos. Santificação inicial pela fé em Cristo Jesus. Para por aí? Não. Tem mais. Tem muito mais. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, nós percebemos que é uma boa obra que se inicia, mas é preciso completá-la. A palavra diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ora, se tem algo para completar, é porque não está acabado, precisa ser continuado, precisa ser o quê? Completado
na sua vida. A boa obra de Cristo Jesus vai se completar em sua vida. Então isso está relacionado com a santificação, o processo de santificação que Deus tem para cada um de nós. É um processo divino que foi iniciado, mas não foi seguramente concluído, porque ele só será concluído no dia da vinda do Senhor Jesus, quando nossos corpos serão transformados em corpos glorificados, à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, do que está compreendido entre a santificação inicial e a santificação final, com a transformação dos nossos corpos, é a santificação progressiva, esse processo de crescimento gradual que nós temos quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A santificação progressiva, portanto, ela está relacionada com o aperfeiçoamento da nossa santidade. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então há, sim, queridos, uma santidade que precisa ser aperfeiçoada dia a dia na nossa convivência com Cristo. Temos um processo pela frente para ser vivido. Não é uma obra acabada, é uma obra que está sendo completada, está sendo paulatinamente amadurecida na nossa vida cristã. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus vai confirmar essa ideia de progressão, essa ideia de santificação como um processo. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. A palavra traz aqui a ideia de progressão, continuem progredindo cada vez mais. Viver da maneira que o apóstolo tinha ensinado e cada vez mais progredindo, o que dá uma ideia de crescimento, o que dá uma ideia de processo, o que dá uma ideia de aperfeiçoamento. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, nós também vimos essa ideia de santificação processual. Diz assim a palavra do Senhor: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A expressão estão sendo santificados dá exatamente essa ideia de que nós estamos também sendo santificados. Fomos santificados no início e estamos sendo santificados cada vez mais até o dia da plenitude, até o dia que nós alcançaremos a posição de varão perfeito, à semelhança de Cristo Jesus. A questão do comportamento, portanto, está muito clara na palavra de Deus. Nós precisamos ter um comportamento concernente, condizente com a nossa conversão, com a santificação inicial, com a posição que nós assumimos perante Cristo, de santos irrepreensíveis perante o Senhor. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 25, diz assim a palavra: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Então, cuidado com os desejos enganosos que corrompem a nossa natureza. A se deixar renovar no espírito, deixem-se renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, a natureza de Cristo, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Deixando a mentira. Ora Paulo falando, olha o apóstolo falando sobre o quê? Um comportamento que deveria ser abandonado. Ora, se nós temos que abandonar determinados comportamentos que desagradam a Deus, é porque o processo de santificação ainda está em curso. Porque existem ainda comportamentos de nós que desagradam a Deus, e nós precisamos, dia a dia, nos libertarmos desses comportamentos que não condizem com a posição de santidade que nós temos perante o Senhor. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 7, há uma palavra nessa direção. Diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, mais uma vez, nós vemos a palavra de Deus dando instruções de como nós devemos nos comportar a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo.
está relacionado exatamente com a santificação progressiva, comportamentos que a palavra traz, que nós devemos assumir, que nós devemos nos esforçar para termos, porque assim honram o nome do Senhor Jesus e a posição que Deus tem para nós, como filhos de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 17 também confirma essa ideia. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Então a palavra está o tempo todo trazendo comportamentos que nós devemos adotar. Essa é a santidade comportamental que nós estamos vivendo agora. Você que está assistindo a EBD, provavelmente está vivendo essa fase da santidade progressiva. Você já passou da fase da santidade inicial, quando aceitou Jesus, e está agora nesse processo de santificação progressiva. É uma metamorfose que nós vivemos. Paulo deixa isso muito claro no capítulo 12, versículo 1 e 2, quando ele diz que nós não podemos viver conforme os padrões deste mundo, mas nos deixarmos ser transformados pela renovação da mente. Capítulo 12 de Romanos. Essa transformação da mente é exatamente essa metamorfose que nós vivemos nesse processo de santificação. E eu chamo a atenção para isso, porque esse processo de santificação que nós estamos vivendo, ele pode ser interrompido. Muitas pessoas acham que não, mas esse processo pode ser interrompido. O Deus já fez a parte dele, mas você precisa fazer a sua, você precisa ter esse compromisso com Deus, esse zelo de santidade em relação a Deus. Ora, quando você pega a palavra de Deus, você vê diversos versículos de pessoas que naufragaram na fé, pessoas que entraram em apostasia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 a 19, isso é muito claro, diz assim a palavra do Senhor: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ora, naufragar na fé é porque você estava num caminho, você estava vivendo um processo, mas você naufraga no meio desse processo. Você apostata, você abandona a fé. Então é possível interromper esse processo de santificação. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não se engane, a palavra diz isso. Ora, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8, também confirma essa ideia. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você somente guarda, meu irmão, aquilo que você pode perder. Aquilo que você pode em algum momento se descuidar e perder, você guarda a fé, você completa a carreira. Se há uma carreira a ser completada, é porque há um processo a ser vivido. E esse processo que precisamos viver, ele exige fé. Por isso você precisa guardar a sua fé. Caso contrário, esse processo pode sim ser interrompido na sua vida. Então viva esse processo de santificação, santifique-se, porque é isso que o Senhor quer da sua parte. A santificação progressiva, portanto, é a nossa preparação para a vinda de Cristo. Cristo vai voltar e Ele quer achar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, imaculada. Por isso nós precisamos estar atentos. A palavra de Deus, ela confirma essa ideia o tempo todo. Essa ideia, ela está espraiada na Bíblia, por toda a Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12 e 13, nós percebemos isso. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, crescimento no amor, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, Jesus vai voltar e Ele quer encontrar uma igreja santa, isenta de culpa. Nós precisamos estar preparados. Esse processo de santificação é para nós estarmos preparados no dia da vinda de Jesus, quando então chegaremos à santificação final. Diz assim também em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, 1 Tessalonicenses: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Santidade integral, alma, espírito e corpo, espírito, alma e corpo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Basta você lembrar da parábola do servo infiel, que quando Jesus volta, Ele quer encontrar os servos prudentes, que estão vivendo em santidade. Porque o servo mau, o destino do servo mau, não é um destino que eu aconselho e desejo para você. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros,
e a comer e beber com ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, nós precisamos nos preparar para a vinda de Jesus, buscar santidade, viver cada vez mais em santidade, até chegar ao estágio da santidade final, que é justamente quando Jesus volta, justamente quando Jesus vem buscar a sua igreja, e haverá a glorificação do corpo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 a 53, trabalha justamente com essa ideia, que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os que estivermos vivos, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando chegarmos nessa fase de termos o corpo transformado, então nós estaremos completamente santificados, porque nós sabemos que a carne luta contra o espírito, e enquanto estivermos nesse corpo carnal, haverá esse conflito, haverá essa luta até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós temos, pela graça de Deus, capacitação para vencer essa luta contra a carne, até o dia da glorificação do nosso corpo, para aqueles que permanecerem fiéis, íntegros à palavra do Senhor. Enquanto isso, o que devemos fazer? Praticar a sujeição do corpo, devemos exercer o domínio próprio, para que nós não percamos essa batalha, tá? E o Espírito Santo, ele vai nos auxiliar nessa tarefa, porque a palavra de Deus garante, em Romanos capítulo 8, versículo 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza. Então, meu querido, tenhamos essa esperança viva, que esse processo de santificação que nós estamos vivendo, ele culminará na volta do nosso Senhor Jesus para buscar a sua igreja santa e imaculada. E o tópico 4 da nossa revistinha, que trata sobre a finalidade da santificação, ele vai abordar alguns tópicos aqui de a dedicação irrestrita ao Senhor, vai abordar também a comunhão dos filhos de Deus e a ação divina. A dedicação restrita ao Senhor a gente já tangenciou há pouco tempo. Viver uma vida integralmente dedicada ao Senhor significa uma vida que nosso corpo, alma e espírito, a nossa mente seja toda voltada ao Senhor. Não à toa, Jesus Cristo resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso significa amor integral, com todo o seu ser, corpo, alma e espírito. E nesse processo de dedicação irrestrita ao Senhor, o Espírito Santo vai te limpar, vai te purificar, vai te santificar o ser integral, vai te santificar nessas 3 áreas, corpo, alma e espírito, vai te libertar dos pecados, vai te curar, vai te restaurar, para você ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E o segundo mandamento, que é amarás o teu irmão, como Jesus nos amou, primeiro ele diz que amaremos o próximo como a nós mesmos, né? Mas só que depois eles colocam um mandamento ainda mais superior, ele fala assim, olha, ame ao seu próximo como eu vos amei. Ele levanta o sarrafo, né? Ele coloca um sarrafo maior, como eu vos amei, um amor sacrificial, um amor que você está disposto a se sacrificar pelo outro. Então esse amor é necessário para vivermos uma comunhão dentro da igreja. E a unidade do corpo de Cristo, ela depende dessa santidade. Ela depende dessa santidade, porque santidade, como nós vimos, é se revestir da natureza de Cristo, e assumir a natureza de Cristo é assumir o amor de Cristo. E essa comunhão, essa unidade dentro da igreja, ela depende desse amor de Cristo, de nós vivermos efetivamente esse amor de Cristo. E para viver esse amor de Cristo, essa obediência ao amor de Cristo, é preciso santidade. A santidade, ela traz essa comunhão para o corpo da igreja. É preciso, então, essa santificação, queridos, para vivermos essa comunhão dentro da igreja. E a ação divina, como uma outra finalidade da santidade, é algo extremamente importante. Porque nós precisamos saber que a santidade, ela não é um fim em si mesmo. Você não vai ser santo para se aparecer, e santo não é o seu objetivo final. Santo é um caminho, santidade é uma ponte para a intimidade com o Senhor. E a intimidade com o Senhor te levará a um relacionamento. O relacionamento com Deus te levará à presença de Deus. E a presença de Deus te levará a viver tudo que Deus tem preparado para ti. O propósito que Deus tem preparado para ti vai chegar na sua vida quando você estiver vivendo santidade. Deus, ele quer que você seja santo para que Ele possa cumprir na sua vida os propósitos que Ele tem preparado para você. Santidade e consagração nos estabelecem, portanto, no lugar de autoridade que Deus tem guardado para a gente, os propósitos e planos que Deus tem guardado para a gente. O chamado ministerial, ele depende da santidade.
Falta de santidade faz com que alguns ministros sejam afastados, removidos do lugar que Deus preparou para eles. O zelo de santidade, ele faz com que o ministério, o chamado que Deus tem, se estabeleça na sua vida. E a falta de santidade pode fazer com que esse ministério seja afastado da sua vida. Quando você vai na palavra de Deus, essa ideia é muito clara. Você vê que no Antigo Testamento, pessoas ungidas por Deus foram afastadas daquele ministério, do chamado, por causa do pecado. Posso falar do caso de Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, que tiveram cessada a sua perpetuidade sacerdotal por causa do pecado. E eles foram substituídos por Zadok e seus filhos, porque eles pecaram e desagradaram a Deus. Então aquele ministério na vida deles cessou por causa do pecado. Saul também é um grande exemplo, um homem que foi chamado para ser rei, mas teve aquele ministério cessado da sua vida, teve aquele chamado cessado na sua vida por causa do pecado, e foi substituído por Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque sem santidade, viver um chamado sem santidade pode acarretar o afastamento. Lá em Apocalipse, a gente vê outra ideia dessa muito clara. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz que diz ao anjo da igreja de Éfeso que ele removeria o candeeiro. O candeeiro é o sentido de igreja. Que ele removeria o anjo, que ele removeria o candeeiro da igreja daquele lugar, caso não se arrependessem. Então, a falta de santidade, o pecado, a falta de arrependimento, de conserto com Deus, pode te afastar do propósito, do ministério, do chamado que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos estar atentos para essa verdade bíblica. O que nos estabelece, portanto, o que nos estabelece ou remove da função ministerial, dessa posição de autoridade que a santidade traz na nossa vida, é o nosso compromisso com Deus, é o zelo de santidade que pode nos estabelecer, ou a falta dele que pode nos afastar. A tribo de Levi, por exemplo, você pode ver na Bíblia por que a tribo de Levi foi estabelecida como uma tribo que serviria no santuário do Senhor. Quando a tribo de Levi, com o chamado de Moisés, mata os seus irmãos, mostrando zelo de santidade pelo Senhor, Deus se agrada daquilo e estabelece a tribo de Levi como uma tribo que serviria no santuário do Senhor, porque eles tiveram uma posição, um comportamento condizente com aquilo que Deus queria, um zelo de santidade. Eles se moveram por um zelo de santidade. Quando Moisés desce do Sinai e vê o povo em pecado por causa adorando o bezerro de ouro, quando Moisés pergunta quem está com Deus, venha para cá, a tribo de Levi imediatamente se achega a Moisés e imediatamente também matam aqueles que não estavam com Moisés, não estavam com Deus. Então esse zelo de santidade faz confirmar um chamado na sua vida, e por isso eles foram estabelecidos como uma tribo que serviria perante o santuário do Senhor. Então veja que a Bíblia traz diversos exemplos dessa verdade. Então, meu querido, se você quer viver o chamado de Deus para a sua vida, quer que Deus te use com poder e autoridade, não abra mão, não brinque com a questão da santidade, não brinque com a questão de se purificar, não brinque com a questão de se manter puro e íntegro diante do Senhor. E para concluir toda essa ideia que nós trabalhamos aqui, nós temos que enfatizar aqui: cristãos santos são parecidos com o Senhor Jesus. O jeito de viver, nós adquirimos essa vida santa quando nós buscamos andar nos passos que Jesus andou. O poder e a autoridade de Deus se manifesta na vida do cristão que se santifica. Busquemos, portanto, essa autoridade da santificação, porque vivendo essa santidade, nós viveremos todas as promessas que Deus tem guardado para a nossa vida. Amados, eu sei que foi muita informação, mas nós estamos aqui à sua disposição para tirar dúvidas. Eu recomendo, por exemplo, a leitura desse livro, O Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá. Se você quer se aprofundar nesse tema de santidade, eu tenho certeza que você vai aprender muito, ser muito edificado com esse livro. Eu recomendo a leitura e nele você vai encontrar o aprofundamento de tudo aquilo que nós abordamos aqui. Deus te abençoe e até a próxima aula.